Afinal, o mundo, como percebemos, existe como uma realidade externa a nós ou é uma criação da nossa mente? A relação entre a realidade objetiva e a nossa percepção subjetiva do mundo já foi tema de inúmeros debates filosóficos. As especulações filosóficas sobre essa questão mais tarde vieram somar-se às contribuições científicas, sendo que o estudo da percepção é hoje importante tema de investigação nas ciências. No Café Filosófico de hoje, o biólogo Luiz Lopes fala sobre o tema Biologia da Subjetividade e discute aspectos da percepção, da consciência e de como a subjetividade surge da relação entre o homem e o meio em que está inserido. Este programa faz parte do módulo A Psicanálise e os Novos Referentes da Subjetividade, sobre a curadoria do psicanalista Jurandir Freire Costa. Começa agora mais um Café Filosófico. A gente hoje vai falar sobre isso, né? Esse tema, né? Biologia da subjetividade, uma abordagem ecológica, né? Um título até um pouco provocante, né? No sentido de qual seria assim a relação entre ecologia e subjetividade, né? A gente vai desenvolver os vários paralelos entre essas duas noções. Então, essas questões, né? O que é sentir o mundo? Qual a relação entre a realidade dita objetiva e a nossa percepção subjetiva do mundo? Bom, são questões clássicas, né? Isso fascina as pessoas há muito tempo. Você pode pensar que até a filosofia no Ocidente ela surge tentando pensar isso. Qual é a relação entre a nossa sensação, entre as aparências e a realidade? E até hoje, né? Tem coisas assim, até pops, né? Tipo como todo mundo deve ter visto Matrix, né? This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. Welcome to the desert of the real. São as fábulas modernas que brincam com essa relação entre o que você percebe e o que é real. Ou, mais interessante até no ponto de vista, não sei se vocês viram isso, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Um filme de uma pessoa que quer esquecer um amor, né? E ele descobre um médico que diz que vai conseguir entrar no cérebro dele e apagar todas as memórias do amor que deu errado, para que ele não sofra. E uma grande parte do filme se passa dentro, pretensamente, da cabeça do personagem, ele vendo as memórias dele sendo apagadas, né? E pensando se vale a pena ou não. Clem, they're erasing you. Oh, yeah! Oh! Clem, focus. I hired them, okay? I'm sorry, I'm so stupid. Sweetie, calm down. Enjoy the scenery. I need it to stop before I wake up and I don't know you anymore. Isso é um sinal de que a gente está vivenciando uma revolução, vamos dizer assim, né? Uma revolução tecnológica e conceitual sobre qual a relação entre sujeito e mundo. Novas tecnologias de imaginamento cerebral estão aparecendo, cada vez mais estudos sobre como acontece a percepção humana e nos animais também. E isso está levando a gente a repensar o que é perceber, o que é realidade, o que é ser um sujeito no mundo. E tem levantado discussões, tem uma série de discussões entre neurofisiólogos, biólogos do comportamento, filósofos, psicólogos, eles tentando ver, mas como é que é isso? Né? E surgem paradoxos, tem coisas que as pessoas ainda não conseguem entender. Uma das questões que eu me dedico bastante é o conflito entre duas visões, vamos dizer assim, aparentemente opostas, de como você pode entender a relação entre sujeito e mundo.
entre subjetividade e objetividade. Uma a gente chama de externalismo e a outra a gente chama de internalismo. Vou tentar propor aqui para vocês que tanto o externalismo e o internalismo têm vantagens como modelos de descrição, mas têm suas limitações. O que é o externalismo, né? Bom, para o externalismo, basicamente, o papel fundamental na percepção dos objetos está no mundo externo, né? Então, se eu percebo um objeto, a principal fonte da minha percepção está nesse mundo externo com que eu estou me relacionando. Daí vem o nome externalismo. Qual seria a vantagem da abordagem externalista? A vantagem da abordagem externalista, de você centrar a percepção no mundo externo, é que ela traz para a gente essa ideia de que nós existimos em relação, a gente está interagindo com o mundo, né? Nós não somos ilhas, nós estamos constantemente trocando informações com o mundo. E também o fato de que, embora, né, os neurofisiólogos estejam descobrindo coisas fantásticas sobre o cérebro, sobre como o cérebro trabalha na percepção, se você abre um cérebro, você não encontra cores, nem sons, nem pequenos objetinhos, você só encontra células, né? Então, o externalismo chama mais a nossa percepção cotidiana. Nós percebemos os objetos do mundo fora da gente, onde a gente vê eles, né? Bom, só que é claro, como eu falei, o externalismo tem suas desvantagens. Quais seriam as desvantagens do externalismo? Ele tem problemas quando ele vai explicar situações como, por exemplo, ilusões de ótica, ou então modificações na nossa percepção quando a gente tem lesões internas no cérebro, ou quando a gente usa substâncias que alteram o nosso funcionamento cerebral, como drogas e outros tipos de substâncias assim, né? Então é sempre legal para a gente dar uma demonstração disso. Por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas quando você olha para um desses pontinhos, ele é sempre branco. Mas se você desvia o olhar deles, o pontinho que era branco fica preto. Aí depois você volta a atenção para ele, o pontinho volta a ficar branco de novo. Repara, não é uma animação, depende do seu olhar, né? Depende do que você faz. Enquanto você foca, ele é sempre branco, né? Se a percepção depende somente ou principalmente de algo externo, como é que as suas modificações alteram? Ou então isso aí. Se você focar o seu olhar numa linha dessas, a linha é reta. Se você olha para o outro lado, a linha fica curva. Depois você volta de novo, a linha fica reta. Né? Como é que isso acontece? O que os neurofisiólogos vão dizer é que o nosso olho, tá? Você tem a sua retina, e na retina você tem as células sensíveis à luz. No centro da sua retina, que é onde você foca a visão, você tem muitas células. Então, no centro da retina, você tem uma visão muito acurada, que te traz muita informação. Na periferia, você tem menos células. Como você tem menos informação, dizem os neurofisiólogos, o seu cérebro completa a informação que falta. Ele chuta, né? Então, quando você desfoca o olhar, a estrutura do desenho engana o seu cérebro e faz com que ele preencha, dê um chute errado. Quando você volta a centrar, volta novamente. Essa seria a explicação. Aí, então, é um exemplo mais maravilhoso disso, né? Nós temos essa figura, é uma figura estática. Se você olha para uma dessas rodas, ela está imóvel. Quando o seu olhar se move, as rodas começam a girar. Fixa novamente, ela para. Isso é incrível, né? Por quê? Segundo essa explicação que eu dei. Quando você está centrado no centro do olho, perfeito, você tem muita informação. Quando você muda, a periferia do olho tem menos informação. E o desenho é feito de tal maneira para fazer acreditar para a periferia do seu olho que ele está se mexendo. E ele se mexe. Então, esse tipo de coisa favorece, é um problema para o externalismo, né? Por quê? É claro que a gente pode imaginar que o mundo físico existe sem a gente estar aqui olhando para ele, tá? Mas o mundo que a gente percebe não é esse mundo físico em si, mas o mundo com que a gente interage. E nesse mundo que a gente interage, a nossa fisiologia interna, ela tem um grande papel.
E aí isso leva a gente para o internalismo, para a gente pensar as vantagens e desvantagens do internalismo. No internalismo, eu tenho a visão oposta, né? A principal fonte da percepção de um objeto não é o objeto externo, mas sim os processos internos que ocorrem no cérebro do observador. Por internalismo, é ali que estaria o foco da percepção. Tá? Vantagens, bom, vantagens dessa visão seria fazer a gente entender coisas como ilusão de ótica, né? Como o fato de você, quando tem alucinações ou alterações de estado no seu cérebro, você tem visões. Essa é a vantagem. Porém, ele tem desvantagens também. Quais seriam as desvantagens? Se você pega um animal, ou até um ser humano, e durante o desenvolvimento dele, quando o animal é novinho, você priva ele do acesso ao mundo externo, tá? Durante um período crítico, todo o sistema nervoso dele se atrofia, e mesmo que depois você volte a dar acesso ao mundo externo, ele pode ficar permanentemente comprometido. Então, a constituição do nosso sistema interno depende dessa alimentação. Na realidade, se você, mesmo que nós, adultos, se a gente vendar os nossos olhos, já fizeram isso com pessoas, durante algumas semanas, a gente brinca de cego, depois de somente algumas semanas, o cérebro da gente já vai se reconfigurando, a gente pode ver isso através de aparelhos, tá? E a gente começa a ficar mais sensível à audição, áreas que eram de visão começam a serem utilizadas cada vez mais para a audição. Então, isso é um problema com o internalismo, né? No sentido que, tudo bem, a gente precisa do nosso sistema interno, mas ele tem que estar sendo constantemente alimentado pelo sistema externo. Um grande problema do internalismo é o grande paradoxo que surge se você entrar na ideia de... Não, então vamos pensar assim, tudo que a gente percebe está acontecendo aqui dentro da minha cabeça, né? Essa seria a ideia básica do internalismo. Se você levar isso à última medida, você vai cair num paradoxo, num absurdo, que eu chamo, um exemplo, esse é o paradoxo que eu criei, que é o paradoxo do último neurocientista. Como é que funciona esse paradoxo? Bom, então a gente tem um objeto. Imagina que você, né, você é um internalista radical, você está estudando um objeto. Aí você pede uma pessoa para observar esse objeto. Né? Aí você vai, o primeiro cientista, vai lá e o observador primeiro fala o que ele está percebendo. Eu estou vendo a flor ali. Aí vem o primeiro neurocientista e fala o seguinte, não é bem assim. Eu usei meus aparelhos e você está enganado. O que você percebe, na realidade, está no seu cérebro. Né? Aí ele faz isso aqui. Só que olha só, eu posso pegar esse argumento e levar ele mais um passo adiante. Eu posso dizer, botar um segundo cientista, olhando o primeiro e falando para ele, não é bem assim. Está tudo na realidade no seu cérebro, já que você está olhando o aparelho que está vendo a primeira pessoa. Né? Mas eu também posso botar um terceiro cientista que vai falar, não, mentira, você está errado. Na realidade, está tudo dentro do seu cérebro, porque você está olhando o aparelho de quem está olhando o aparelho. Então, se você trabalhasse com essa ideia, a realidade residiria toda no último, dentro da cabeça do último cientista que estivesse olhando. Né? O que seria um paradoxo, você poderia ter uma regressão infinita. Né? O problema do internalismo, né, é que ele vai levando a gente para essa ideia de a minha cabeça, eu sinto ela dentro da minha cabeça, que por sua vez está dentro, e aí você leva a uma regressão infinita. Esse é um problema lógico dele. Como é que a gente sai desse problema, então? Então, eu espero ter demonstrado, de uma maneira rápida, que tanto o externalismo quanto o internalismo têm problemas lógicos, como descrições únicas. Eles têm vantagens, mas eles têm problemas. Como a gente sai disso? Na minha opinião, esse problema surge por quê? Ele surge do fato de que a gente às vezes se esquece que quando a gente estuda a percepção humana, né, é diferente de quando você estuda a percepção de um animal. Quando você estuda a percepção de animal, o animal é um outro ser e você está estudando ele de fora. Quando você estuda a percepção humana,
Você está dentro daquilo próprio que você está estudando. E você não tem como sair, a não ser que você fique inconsciente. Mas um cientista inconsciente não vai poder produzir muito trabalho. Né? Então, a consciência humana, a percepção humana, é um objeto de estudo muito particular, porque ele nunca pode ser observado pelo lado de fora. Nunca ninguém vai falar, olha, hoje eu passei o dia todo inconsciente, aí eu estudei várias coisas. Não funciona. Sempre que você estiver estudando a consciência humana, você vai estar dentro dela. E aí gera um problema. Como você vai localizar o que você percebe se tudo que você percebe está dentro da sua própria consciência? Onde é que fica a consciência? Ela fica em todos os lugares, né? Você, pelo menos para mim, eu não posso sair para fora dela. Isso é bem legal, que isso nos remete ao Bergson, né? É um filósofo da primeira metade do século passado, que ele já tinha começado a ver esse problema. Ele falava o seguinte, peraí, como é que eu posso dizer que todas as percepções do mundo estão dentro do cérebro, se aquilo que eu chamo de cérebro também é um conjunto de percepções? É alguma coisa que eu vejo quando eu estou fazendo uma autópsia, alguma coisa que aparece numa tela. Eu não posso examinar a minha percepção de fora. Esse é o grande problema. Em função disso, eu proponho uma alternativa, existem várias. A alternativa que eu proponho é uma alternativa que deixa para lá tanto o externalismo quanto o internalismo. Eu chamo essa alternativa de epirrealismo, então de complementarismo. Tá? Essa teoria, esse modelo, vai dizer o seguinte, não dá. Enquanto você estiver dentro da percepção, é o caso dos seres humanos, você não pode separar coisas em absolutamente internas e absolutamente externas. Elas estão mescladas. Por exemplo, né, um exemplo disso. Pensa só, eu faço a pergunta para vocês. Qual seria a verdadeira natureza da água? O oxigênio ou o hidrogênio? Né? Aí tem um grupo de partidários. Não, é o oxigênio que é a natureza principal da água. Aí vem outro grupo de partidários. Não, é o hidrogênio. Mas ambos os grupos vão estar o quê? Com uma verdade parcial. Porque na prática a água é uma terceira coisa. Quando oxigênio e hidrogênio se juntam, eles criam uma terceira entidade, chamada água, que tem propriedades que os dois não têm. Né? Então, a água é um epifenômeno nesse sentido, é uma propriedade emergente. Ela surge por integração. E se eu pegar a água e quebrar ela em pedaços, eu posso estudar, mas o que eu estou estudando não é mais água, eu vou estar estudando hidrogênio e oxigênio. Eu digo que essa metáfora é a mesma que a gente pode aplicar para a nossa percepção. De que maneira? Eu posso pensar que da mesma maneira que eu tenho oxigênio e hidrogênio, eu tenho subjetividade, sujeitos que observam, e objetos que são observados. Só que a consciência dessas duas coisas é uma terceira coisa. É uma propriedade emergente. Uma mistura indissociável de sujeito e objeto. Tudo bem, você pode tentar separar, mas quando você separa, você já não está mais estudando a consciência humana. Você está estudando os pedacinhos que compõem ela. Daí vem esse nome de epirrealismo, né? De que você não vive numa realidade objetiva pura, nem numa ilusão pura. Você vive numa terceira coisa, que eu chamo de epirrealidade ou realidade entrelaçada. O que seria uma realidade entrelaçada? É um mundo que a gente percebe, onde tudo que você vê é sujeito e objeto entrelaçado de alguma maneira. Né? As cores dessa sala que você está observando, o som da minha voz, é um entrelaçamento entre vocês e a sala e eu. A gente até pode, a nível prático, quando você está estudando, fazer uma separação relativa, dizer, isso aqui é um pouco mais objetivo, isso aqui é um pouco mais subjetivo, mas isso são somente aproximações. Na realidade,
tudo que você estaria percebendo seria entrelaçado. Sujeito e objeto, unidos numa terceira coisa, que não é nem sujeito, nem objeto. É uma epirrealidade, né? Que é, de uma certa maneira, real, no sentido, de uma certa maneira, é mais real até do que o que você chama de realidade objetiva. Porque a realidade objetiva, concordam vocês, nunca ninguém viu. Né? Alguém já viu a realidade objetiva pura? Então, ela, num certo sentido, é quase algo metafísico. Enquanto que a epirrealidade, esse mundo que a gente interage, né, esse todo mundo vê, cada um, tudo bem, vê o seu, a sua perspectiva. Tanto o externalismo como o internalismo têm vantagens e desvantagens na tentativa de explicar como ocorre a percepção. Mas qualquer uma dessas visões, tomada isoladamente, não é suficiente para explicar todos os fenômenos perceptivos. Para Luiz Lopes, a percepção, na verdade, emerge da integração entre o sujeito que percebe e o objeto percebido. Essa visão, que Luiz Lopes chama de epirrealismo, tem ainda outros aspectos que serão abordados no próximo bloco do Café Filosófico. Para além da questão de como a percepção ocorre, podemos nos perguntar qual a utilidade de percebermos e qual a função da consciência. São estas questões que o biólogo Luiz Lopes discute agora no segundo bloco do Café Filosófico. Outra questão que é muito interessante, eu queria trazer aqui para vocês, é você pensar o seguinte, qual seria o sentido ecológico e biológico de perceber coisas? Né? Será que o fato de a gente perceber o mundo é simplesmente um acidente, ou somente um acidente, ou ele tem alguma, vamos dizer assim, função ecológica para a nossa sobrevivência no mundo? Né? No fundo, eu estou perguntando aqui, do ponto de vista biológico, qual seria a utilidade de ser consciente? Essa é uma questão também que fascina uma série de pensadores. Só um detalhe antes, né? Quando eu estou falando aqui consciente e inconsciente, não é o consciente e inconsciente da psicanálise, tá? Esse é o consciente e inconsciente da cognição mais básica, assim, né? Tá? Para não dar tilt. Então, por favor, tá? Então, a gente podia pensar o seguinte, vocês viram lá o Deep Blue, né? Aquele computador que ganhou do Kasparov, né? Uma máquina super complexa, que a gente imagina que seja não consciente, ninguém imagina que o Deep Blue tenha ficado muito satisfeito quando ganhou do Kasparov, né? Tenha sentido uma satisfação, né? Ou talvez tenha sentido medo quando o Kasparov estava quase ganhando dele. Então a gente imagina que o Deep Blue, do ponto de vista de sensação, é uma entidade inconsciente. No entanto, ele é capaz de fazer muitas coisas. Então a gente pergunta assim, por que a gente também não evoluiu para ser um robô biológico muito sofisticado, um Deep Blue que saía por aí se alimentando, né? Buscando condições, se reproduzindo, tudo isso sem sentir nada, sem ser consciente. Essa é uma pergunta muito legal porque ela tem várias facetas também. A primeira faceta é que, por um lado, é fácil você demonstrar a importância de você sentir. Um exemplo são síndromes como essas. Existem algumas pessoas que nascem com uma síndrome, que é influenciada geneticamente, em que ela não sente dor, por exemplo. A pessoa tem outras sensações, mas ela não possui sensação de dor. O que acontece com as pessoas que têm essa síndrome? Em geral, elas têm uma expectativa de vida bastante reduzida. Por quê, obviamente? Elas se machucam, não sentem dor. Né? Quando são crianças, ingerem objetos e não se sentem engasgadas e vão entupindo os acessos pulmonares. Né? Então, o fato, a gente pode pensar, o fato de você sentir dor, por exemplo, e no caso também sentir prazer, seria uma coisa fundamental para a importância do fato de você sentir. Só que, como eu falei, tem vários vieses. Um viés interessante é que, embora sentir parece ser importante, você pode fazer muita coisa sem estar consciente do que você está fazendo.
E você pode fazer coisas incríveis. Por exemplo, outra ilusão de ótica, né? Ilusão de Müller-Lyer. Vocês estão vendo ali as duas linhas A e B? Qual é a mais comprida? É A ou B? Né? O teu olho te diz o quê? Que B é mais comprido do que A, né? Só que se você chegar aqui e traçar uma linha reta, novamente, o seu olho está construindo uma epirrealidade influenciada de tal maneira que você acha que B é maior do que A visualmente. Agora, se você chegar para uma pessoa e falar para ela, faz um brinquedo em menor escala dessa ilusão, e fala o seguinte, pega, abre sua mão e pega os dois segmentos. Se a pessoa fizer isso muito rápido, sem estar consciente do que está fazendo, no impulso, ela não é iludida. Ela abre a mão exatamente para o mesmo tamanho. Ou seja, nesse caso, ser inconsciente é uma vantagem, né? O seu sistema inconsciente, a gente já sabe agora que a gente tem um sistema inconsciente de visão, tá? Ele não é enganado por esse tipo de ilusão. Tá? Outro exemplo legal é, esse aqui é fantástico, que é o efeito de expressões faciais subliminares. Como é que funciona isso? Imagina que eu faço um experimento. Eu pego dois grupos de pessoas, tá? E coloco elas para provar um suco. Eu falo, ó, é um experimento para você provar um suco de frutas, para saber se o suco é bom ou não. A gente está lançando o suco no mercado. E você tem que dar uma nota para esse suco. Só que enquanto você faz isso, você tem que olhar num computador, numa tela de computador. Nessa tela de computador tem somente garranchos, estática. No meio dos garranchos, para metade das pessoas sorteadas ao acaso, você exibe essa foto aí muito rapidamente. 1/10 de segundo, aparece alguém sorrindo. Depois desaparece. Você pergunta para essas pessoas, vocês viram alguma coisa na tela de computador? Elas falam, não, só vimos garranchos. Só que a metade das pessoas que viram aquela foto de uma pessoa sorrindo dão notas maiores para o suco. Acham o suco mais gostoso e bebem mais suco. Então, olha só, a gente pode assimilar conteúdos emotivos de imagens, né, com pessoas sorrindo, sem perceber isso conscientemente, e isso pode influenciar o nosso comportamento. Só que aí a gente, então para que ser consciente? Né? De repente, então a consciência não serve para nada. Se a gente fosse agindo assim automaticamente, a gente poderia se desempenhar muito melhor. Só que não é bem assim. Como tudo na vida, né? Ser inconsciente também tem seus problemas. Né? E um desses problemas, a gente pode ver, a importância de não se ser inconsciente é demonstrada por uma brincadeira que usa um famoso teste, o teste de Stroop. Quando você faz esse teste de Stroop com pessoas, você repara que quando a palavra é igual à cor, as pessoas respondem muito rápido. Né? Vem verde, verde. Agora, quando tem um conflito entre a palavra e a cor, as pessoas dão uma titubeada. Elas dão uma travada. Não sei se algum de vocês sentiu isso. Tá? Esse é o clássico teste de Stroop. Só que o fascinante dos testes de Stroop é o seguinte, se eu vou fazendo isso aqui, imagina que a gente tivesse tempo, pudesse fazendo isso várias vezes com vocês, depois de um tempo você começa a aprender o jogo. Você começa a ver, tá querendo me enganar, é? Né? E aí as pessoas vão melhorando o tempo de resposta. Não só isso, se eu faço um teste de Stroop que é completamente conflituoso, sempre que vem a palavra, a cor é outra, você fala, agora eu já saquei qual é a jogada. Se você está mostrando verde, então com certeza não vai aparecer a cor verde. E as pessoas usam aquilo até como pista. E elas vão aprendendo, respondendo cada vez mais rápido. Só que o legal disso é o seguinte, isso só acontece se a pessoa estiver consciente de que ela viu a palavra. A ideia, então, que eu quero passar para vocês é que, e essa é uma ideia que vários pesquisadores propõem, é que inconscientemente a gente consegue fazer coisas incríveis, coisas rápidas, coisas acuradas,
mas a gente tem dificuldade de aprender coisas novas. Criar novas possibilidades de comportamento, não sei para o Deep Blue, mas para o ser humano, implica em você estar consciente do que está acontecendo. Daí, tem teóricos que propõem o seguinte, por isso que a gente teria dois sistemas, um sistema consciente e um sistema inconsciente, trabalhando juntos, porque ambos têm vantagens e desvantagens. Para algumas coisas seria melhor você ser consciente, para outras coisas seria melhor você ser inconsciente. Você ser inconsciente, qual seria a vantagem quando você age de maneira inconsciente? Os seus sistemas de processamento biológico inconscientes, eles em geral são muito rápidos. Então, para você ter reações comportamentais rápidas, o ideal é você agir de maneira inconsciente. Para repetir coisas que você já sabe, refazer hábitos que você já tem. Nesse tipo de funcionamento, o modo inconsciente funciona melhor, no sentido de eficiência. Só que, quais seriam as desvantagens? Ele tem menos capacidade de criar coisas novas. É como se fossem uns robozinhos cerebrais que fazem as coisas bem, mas, em geral, repetem procedimentos que já existem. Então, essa cognição consciente que eu estou falando no caso, a vantagem que ela teria é que ela teria mais flexibilidade, mais capacidade de produzir coisas novas. Mas ela paga um preço com isso. Qual o preço? Ela é mais lenta. Ela implica, vamos fazer uma leitura neurofisiológica, em seus neurônios fazerem mais coligações e mais gestaltezinhas entre eles. E isso gasta mais tempo, né? Todo mundo que trabalha com arte sabe como criar é uma coisa que demora muito mais do que repetir, né? Então parece que o nosso sistema interno também funciona com a mesma coisa, só que ambas coisas parecem ser importantes. Daí a gente podia pensar o seguinte, quando você então está lidando com estímulos mais previsíveis, né, e utilizando comportamentos mais previsíveis, vale mais a pena você usar essa cognição inconsciente que eu estou falando, né? Já quando aparecem estímulos novos, estímulos que, como aquele problema do teste de Stroop, que eu começo a querer, né? A realidade começa a querer enganar você, ou coisas assim, isso demandaria, né, você passar por um outro processo de cognição, né, que é mais demorado, mas que permite você fazer mais conexões e coisas assim. E aí você cria uma saída, aí quando você cria uma saída, você volta, né? E aí você fica nessa constante oscilação. Criação de coisas novas, depois geração de hábitos, os hábitos ficam um tempo, encontram um problema. E aí, uma hipótese que a gente pode pensar é que, talvez, então, uma série de práticas terapêuticas, né, que tentam fazer as pessoas tomar consciência de coisas que elas não tinham consciência previamente, tenha um papel terapêutico justamente por causa disso, né? Na medida em que você, de alguma maneira, consegue trazer para a sua cognição consciente coisas que estavam dentro da sua cognição inconsciente, você tem capacidade de criar novas conexões e propor novas saídas, né? De repente se livrar de algum comportamento que você está repetindo eternamente, alguma coisa que você está preso ali. Daí a gente pode pensar coisas, né? Desde as formas de terapia psicológica, formas de consciência corporal e por aí vai, que trabalham exatamente dentro dessa ideia. Bom, é claro que tem problemas aqui, né? O problema disso é que a gente pensar, então legal, então vamos tentar ser consciente de tudo, né? Já que a consciência tem essa coisa de criar gestaltes, tentar ser consciente de tudo. Mas, como a gente viu, isso também não seria bom necessariamente, porque tem essa relação de custo e benefício. Primeiro que não é possível. Uma coisa interessante associada à consciência é a questão da atenção. Esse modelo explica para a gente muito bem por que a gente não consegue ficar muito atento a tudo, né? Se você, por exemplo, presta muita atenção agora, espero, né, no que eu estou falando, né, a percepção que você tem do seu corpo some da sua mente consciente, então é diminuída. De repente, quando terminar a apresentação, você fala, oxe, eu estava sentado aqui mal, né? Nem percebi. Ou o oposto, se você volta a sua atenção para o seu corpo, né, o resto da sala some um pouco. Se a gente pensa que a consciência é esse processo que faz milhões de conexões para criar coisas novas, ela tem que se focar em alguma coisa, porque
como ela usa tanto da sua capacidade perceptiva, você tem que escolher para onde ela vai. Ou ela tem que ser atraída por alguma coisa que seja interessante, porque ela não pode abarcar tudo ao mesmo tempo. Então, isso nos leva à questão que, tão fundamental quanto você se tornar consciente, é a arte de ser atento, né? Como eu posso aprender a deslocar minha atenção pelas possibilidades da minha consciência, de tal maneira descobrir aonde ela está sendo necessária? Essa ideia eu chamo de consciência fluida, né? Essa ideia de você conseguir, em vez de ficar com a consciência presa em somente algum lugar, né? Você conseguir ir indo com ela para ver onde ela está sendo necessária. Então, dentro dessa ideia, né, a nossa atenção, a nossa consciência estaria fluindo pelos espaços de possibilidade de sensação, buscando o quê? Regiões de interesse, regiões onde ela podia criar coisas novas, onde ela podia resolver conflitos, através também dessa criação. E a gente podia pensar até que ponto algumas patologias, algumas coisas que afligem o ser humano, de ordem tanto psíquica como somática, são lugares dentro do seu campo de possibilidades em que alguma coisa impede, né, algum bloqueio, algum tabu, impede que a sua atenção vá ali olhar para aquilo. Né? Essas regiões de sombra, e que cada um talvez tenha a sua própria, em função da sua própria história pessoal, nessas regiões de sombra, conflitos tenderiam a se acumular. Né? Você estaria repetindo hábitos e teria pouca capacidade de recriar coisas novas. E a gente podia pensar isso como uma hipótese interessante para pensar a origem de uma série de distúrbios, né? Que poderiam ser resolvidos basicamente com a pessoa reconstruindo a sua estrutura de percepção, de atenção, né? De consciência fluida, no caso. Bom, e aí eu vou voltar um pouco ao título da palestra, né? A gente falou essa ideia de, né, uma abordagem ecológica para a mente. Por que tem essa analogia, né? Tem um filósofo americano, Gibson, que ele fala isso, uma visão ecológica da mente. Né? Quando se fala nesse sentido, não é uma visão assim da mente como defensora dos direitos, não é por aí. É uma visão ecológica da mente de você pensar a nossa mente como um sistema interativo. Constantemente interativo. Seja com o mundo externo, seja com o mundo interno. Então, aí a analogia ecológica fica muito legal, porque, pensa só, como é que surge a ecologia como ciência? Né? Eu fiz pós-graduação em ecologia, então é um tema muito caro a mim. A ecologia surge como ciência quando as pessoas começam a se ver o seguinte: poxa, tem certas coisas que as ciências tradicionais têm dificuldade, as que existiam antigamente, têm dificuldade de estudar. Um lago. O que é um lago? Um lago é uma coisa física, é água, mas o ecossistema lago, você não descreve bem ele só pensando numa coisa física, porque você tem a química da água. Mas se você pegar a física e a química da água, também você não consegue entender bem o lago, porque tem os organismos que estão ali dentro que estão alterando o lago também. Então você pode pensar que um lago, enquanto ecossistema, né, ele é também um epissistema, ele é uma epirrealidade. É uma coisa que surge quando essas e outras coisas criam uma terceira coisa, que eu até posso decompor, eu posso chegar e decompor, mas quando eu decomponho, importante lembrar, eu não estou estudando mais o lago, eu estou estudando as partezinhas que fazem ele. Dessa mesma maneira, a gente pode pensar que a mente, ou se vocês preferirem, a nossa consciência do mundo, o mundo que a gente percebe a nós mesmos, seria uma entidade análoga a um lago. Você precisa, né, da neurofísica para você pensar, da neurobiologia para você pensar sua mente. Mas se você ficar só com a neurobiologia, na minha opinião, tá, você não vai ter uma descrição completa da mente. Eu tenho que pensar também o quê? O ambiente, né, a cultura, a estrutura onde você nasceu, a sua história familiar, tudo isso também é importante. Mas também se você tiver somente essas duas coisas, você também não vai entender a sua hiperrealidade. Porque também tem um terceiro fator, que é o que você faz com essas duas coisas. Como você, enquanto sujeito único, com história única, se relaciona com o seu ambiente interno e seu ambiente externo.
Aí você começa a ter uma ideia melhor. E mais, a ideia é que quando isso interage, surge uma terceira coisa. Essa terceira coisa é você, é a gente, né? Que precisa da neurobiologia, precisa do ambiente, precisa das nossas decisões, mas não é nenhuma dessas coisas em separado. Para Luiz Lopes, a investigação da mente não se reduz a analisar a fisiologia do cérebro ou os processos mentais como a consciência e a percepção. É preciso, sobretudo, pensar a mente humana como um sistema interativo entre o mundo externo e o mundo interno a partir da história única de cada sujeito. Neste último bloco do Café Filosófico, nosso convidado de hoje, o biólogo Luiz Lopes, responde às perguntas da plateia. Biologia da subjetividade. É esse o tema de hoje. A partir de toda essa constatação que nós temos de estudos, a partir do que nós somos hoje em dia como seres humanos, existe a seguinte questão: por que nós não vamos interferir nesse ser humano tal como ele é hoje, no sentido de fazer com que determinadas características sejam potencializadas, determinadas outras que são problemáticas sejam eliminadas, etc. e tal. Então, é uma interferência, uma transformação genética que pode ser feita, que é uma, enfim, uma linha, que é uma possibilidade da ciência. Com certeza. E uma outra ainda, que talvez para nós seja mais estranha, que é de implante, de elementos artificiais mesmo, que acabam potencializando determinadas capacidades, eliminando outras. O resultado final dessas intervenções seriam realmente um projeto de ser humano, um aperfeiçoamento, digamos, que, de novo, eu digo, pode nos parecer muito estranho, mas que ele é proposto no sentido até de que nós sejamos mais criativos, tenhamos mais prazer, consigamos aproveitar mais a vida. É isso mesmo? Essas coisas estão acontecendo? Olha, esse realmente é um assunto fascinante. Tá acontecendo, assim, tem projetos, tem coisa e muita discussão, né, por causa de todos os impactos e considerações éticas associadas a isso. Por exemplo, um exemplo de um projeto que ganhou bastante difusão na mídia, especial na mídia científica, é um grupo nos Estados Unidos que está tentando desenvolver uma prótese de hipocampo. O que é o hipocampo? O hipocampo é uma pequena areazinha no cérebro, né, que, embora ela não seja nela que fiquem as memórias, ela é fundamental para a formação de novas memórias. De tal maneira que, se você tiver algum tipo de lesão, algum tipo de doença que leve à atrofia do hipocampo, você vai perdendo a capacidade de gerar novas memórias. Aí a gente tem aquele filme, né, Amnésia, né, que que trata com essas coisas. Então, tem um grupo tentando desenvolver um chip, primeiro para ser testado em animais, depois em seres humanos, né, que tentaria duplicar o hipocampo, substituir o hipocampo numa pessoa que está danificado, de forma que a pessoa ganhasse novamente a capacidade de criar novas memórias. Imagina quando isso chegar no ponto de implementação dos seres humanos, a discussão que vai existir. Né? Vai ter toda uma discussão, até que ponto a gente não deixa de ser humano assim, e tal, e tal, e tal. A gente pode fazer uma brincadeira de pensar, vamos pensar o seguinte: tem duas possibilidades futuras que eu vejo. Uma das possibilidades é as pessoas, que eu acho pouco provável que aconteça, ficarem tão assustadas com essa coisa de engenharia genética e coisas assim, que elas falam, não, vamos barrar isso não, né? O Bush até está tentando, né? Vamos barrar isso, não vai mais para frente, e isso para onde está. A outra possibilidade é que não, que as pessoas vão por esse caminho direto. Eu acho que a gente deve deve fazer alguma coisa entre os dois. Se a gente pegar esse caminho, né, de alterações genéticas e implantes, eu acho que a gente vai ter um mundo muito curioso no futuro, né, em que, por exemplo, as pessoas vão ter discussões assim: poxa, o meu filho, eu implantei um gene que aumenta a criatividade nele, eu acho ótimo, mas o meu vizinho, coitado, implantou aquele gene que faz ele ser um workaholic. Cara, ele não percebe como isso faz mal para o coitado, né? Aí o cara do lado, poxa, meu filho produz tanto,
claro, graças àquele gene que eu tive tanto trabalho de implantar nele, agora esse meu vizinho, coitado, o filho fica devaneando, também olha só o que foram implantar nele, né? Então, basicamente, é um cenário que eu acho bastante provável é que no futuro, né, as diferenças culturais e as disputas que a gente já tem hoje entre os grupos humanos, né, sobre como orientar a nossa própria vida, vão estar sendo levadas para o campo da genética e das próteses, né? As pessoas vão falando, não, mas modificar o gene assim é que é bom. O outro vai falar, não, assado. E é claro, vão ter também as pessoas naturalistas que vão falar, não, que é absurdo, né? Meus genes são 100% integrais e orgânicos. Eles são exatamente os mesmos que eu nasci. Então você vai ter, né? Não sei se vai ser uma sociedade melhor ou pior, já que também esses conceitos de melhor ou pior dariam manga para para vários cafés filosóficos, mas vai ser uma sociedade muito interessante de se observar, né? O título da sua palestra é bastante intrigante e é a biologia da subjetividade. Ela se restringiria somente à espécie humana? Eu acho que uma forma de tornar essa pergunta mais fácil é primeiro a gente perguntar que tipo de subjetividade. Primeiro a gente pode perguntar a coisa mais simples, sentiência. Será que animais sentem? Aí já fica mais fácil responder, né? Eu apostaria, porque é só uma aposta, que cachorros sentem coisas, sentem dor, sentem prazer, sentem medo, sentem vergonha quando você chega em casa e né, ele vê que você descobriu que ele comeu o bife todo, sujou a sala toda, né? Ele sente uma sensação lá dentro deles. Eu não acredito que um cachorro seja um Big Blue, um computadorzinho, né? Que simplesmente abana o rabo lá quando você chega, mas não tem nada acontecendo de sensação dentro dele. Mas isso é um chute. Tem uns estudos legais, por exemplo, com ratos, ratos não são tão sofisticados, preconceito meu, com ratos, que você coloca, né, ratos num labirinto. E aí ele vai no labirinto, é um labirinto complicado, né? E tem várias pontes, várias saídas. Em algumas delas não tem comida. Ele anda, chega lá, não tem nada. Numa das saidinhas do labirinto tem comida. Esse rato, aí ele vai tentando, vai aprendendo, daqui a pouco ele se torna um mestre, né? Ele faz todas as escolhas certinhas. Tem um grupo de pesquisadores que publicou numa revista boa, que eles falam o seguinte, que eles conseguiram, aí você faz isso botando eletrodos no rato. Aí você vai vendo no sistema córtex motor dele, sinaizinhos, né, quando ele dobra para a direita, mas não para a esquerda, tal. Tem um grupo de pesquisadores que afirma o seguinte, você pega esse rato, ele fez isso, à noite você continua com os eletrodos e você detecta sinais parecidos, né? Ele está lá dormindo, num determinado momento começa o córtex motor dele ativando, da mesma maneira como se estou virando pela esquerda. Como é que você poderia interpretar isso, né? Ele está sonhando. Por algumas definições de subjetividade, eu diria que um rato tem subjetividade. Para outras não, porque eu imagino que o rato não vai ficar pensando gramaticalmente, né? E provavelmente a conexão de imagens, mesmo que ele tenha um imaginário, será que é tão forte assim? O rato vê o queijo, aí ele imagina todas as vezes que ele tomou queijo, aí ele imagina que queijo pode ser uma analogia para a lua, porque ela é furadinha, e isso lembra aquele amor que ele teve com uma ratinha, que eles, né? A gente também pode pensar se a capacidade de subjetivação do rato consegue fazer tantas etapas quanto a capacidade humana. Aí a gente já está trabalhando em grau, né? Metáfora não. Metáfora, por favor, não, né? É o último bastião, né, da resistência humana, exatamente. A minha pergunta, ela está mais no sentido assim de como é que você procede certas mudanças, já que você disse que esses padrões internos, inconscientes nossos, eles são aprendidos culturalmente. Então, até uma certa idade, a criança tem uma certa facilidade em aprender coisas novas e tal. E com o tempo, não vamos dizer com a idade, né, mas com o tempo, as pessoas vão ficando mais resistentes, né? De um modo em que a sua ecologia interna entra em conflito. Sim. Eu quero emagrecer, mas adoro um chocolatinho, não é? Eu quero deixar de fumar, mas, puxa, o cigarro me põe socialmente numa tranquilidade e tal. Não sei. Como é que a gente lida com essa ecologia interna para que a gente consiga melhorar um pouco, né? Ou seja, conseguir
uma qualidade de vida onde a gente tem um certo domínio até, né? No fundo, essa é a grande questão, né? Até que ponto, né, o ser humano consegue se transformar a si mesmo, né? E até que ponto o ser humano consegue se transformar para uma coisa que ele considera melhor, né? Porque transformar, a gente sempre se transforma. Bom, agora entrando num campo mais especulativo, mas que me interessa bastante, eu acredito que dentro desse modelo teria dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é como você estabelece uma comunicação com algum domínio seu, né, em que você acha que tem um problema. Porque lembra, o grande problema é, né, eu tenho um hábito construído. Ele já é um hábito tão rapidinho, né, já é um big bluezinho, um computadorzinho que opera tanto ali, e ele funciona tão rápido que eu não presto atenção a ele, mas eu sofro as consequências do que ele faz, né? Sem perceber, já comi mais uma caixa de bombons. Sem perceber, já fumei mais um maço de cigarro, né? E por aí vai, né? Ou tratei as pessoas assim, ou tratei as pessoas assado, né? Então a gente usufrui as sequelas das coisas, ou às vezes também as coisas boas, né? Também não é coisa negativa. Então como é que se altera isso? Então a grande questão seria isso. Primeiro, como você pode desenvolver uma atenção sobre isso, uma nova atenção? Então, a primeira questão fundamental é tentar perceber o que está acontecendo, né? Daí a gente pode pensar todas as estruturas terapêuticas que trabalham isso, né? Qual é a coisa principal quando você vai no analista ou no psicólogo? É você falar, né? Poxa, mas eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, sou eu? Não, mas só o fato de você falar para alguém, pode ser psicólogo, mas também pode ser o vizinho, você falar para alguém, você já está tendo um feedback do que está acontecendo na sua cabeça. Está tudo lá, mas não necessariamente você estava prestando atenção, né? Eu acho muito interessante também as práticas de pessoas que escrevem diários. Vocês tiveram essa sensação? Você escreve um diário e no final, olha só, que surpresa, eu não sabia que eu pensava isso, né? Você está fazendo formas de feedback. Ou no caso corporal, né? Consciência corporal, todas aquelas brincadeiras de você prestar atenção como você anda, como no caso, por exemplo, tem técnicas meditativas. Quando você está comendo, você prestar mais atenção no que você come. Você não só vai ter mais prazer, como de repente você vai começar a ver, poxa, não preciso 10 chocolates, 3 já me deixam feliz, né? Isso implica em você reperceber o mundo. Então a primeira coisa seria esse feedback, né? E a segunda coisa que eu acho fundamental na minha vivência pessoal é como eu chamo, uma aproximação lúdica, né? Uma aproximação prazerosa do ato de se autoconhecer. Por quê? Como a gente viu, esse processo de você tomar consciência de você mesmo é infinito, porque sempre vão acontecendo coisas novas. Sempre você precisa se criar uma nova gestalt, o mundo está sempre te apresentando problemas. Se o ato de você perceber você mesmo você vê como uma coisa chata, como um esforço, como uma obrigação, você vai fazer durante um tempinho, mas depois você vai parar de fazer. Somente quando esse processo de perceber você mesmo se torna uma brincadeira, se torna uma coisa interessante, um ato de exploração, como eu gosto de falar, você se torna cientista de você mesmo, né? Você se vê como um ecossistema, não com aquele cara que vai para o lago, não, eu sou obrigado a conhecer esse lago porque eu preciso da minha bolsa de estudo. Não, cara, não, eu sou apaixonado por esse lago, eu quero entender ele, cada transformação que ele tiver, só que no caso o lago é a gente, né? Os vários componentes e tal. Então, eu me estendi um pouco na resposta, mas é que eu acho essa questão fascinante, né? Então, essas duas coisas, como você desenvolve novas áreas de atenção e como você se apaixona por elas, né? E chegamos ao fim do Café Filosófico de hoje, que teve como convidado o biólogo Luiz Lopes, falando sobre o tema Biologia da Subjetividade. Até a próxima!